Fala pessoal, hoje nós estamos aqui com o meu amigo Fábio. Fabião, obrigado por esse convite. Pessoal, esse aqui conhece muito e eu tenho certeza que você vai gostar desse muito que eu acabei de falar, que é sobre seguro. É um assunto importante no mercado e aqui tem conhecimento. Além disso, não só conhecimento teórico, mas sim na prática, na vivência. Vamos conversar com ele, conhecer um pouco mais da empresa dele, do trabalho que ele oferece para a sua empresa, para o seu negócio. Fabião, fala um pouquinho para nós aí, obrigado primeiramente pelo convite, né? Mas fala um pouquinho para nós aí da IMAP, a nossa corretora, que essa eu indico. Fala um pouquinho onde vocês estão hoje e conta um pouquinho, né, da empresa para nós, por favor. Tá bom. Bom, aí, obrigado pelo convite, né? Primeiro, Lucas, agradeço aí a oportunidade. Então, a IMAP Corretora de Seguros, nós já temos 30 anos de mercado, né? Atuando com seguros de grande risco, com o seguro perito em seguro de transporte, né? Hoje somos duas empresas, IMAP Corretora de Seguros atuando no Espírito Santo e temos a Unic Corretora de Seguros, onde eu tenho um sócio, João Fogaça, que atua aqui em Itu, São Paulo, né? Legal. Então a gente já tem esse tempo de estrada e conhecimento suficiente aí para atender essa demanda que a gente precisa, que o mercado precisa, né? Legal. Hoje vocês atendem o Brasil todo? Sim, o Brasil todo. Falando de Brasil, seguros no Brasil hoje representa 5,4% do PIB, né? Opa. Então, em crescimento. Então, isso hoje a estimativa para 2026 é a emissão de 808 bilhões de apólices para esse ano de 2026, um crescimento em torno aí de 5,7% é o crescimento esperado para esse ano. Então, veio agora com as novas exigências que o mercado está trazendo, a MTT, né, as novas atualizações. Então, a gente está aí participando, atendendo, né, orientando, né, a todo aquele cliente que tem necessidade, conhecimento e atendimento nessa área. Legal. Sobre a exigência que você falou, fala um pouquinho para nós aí da NTT e também tem o CIOT, né, que entrou há pouco tempo. Fala um pouquinho para nós. Hein? O CIOT é a dor de cabeça hoje de todo transportador, né? Mas a NTT já vem, na verdade, o transportador rodoviário de cargas ele já era obrigado a ter uma apólice de seguro de cargas, né? Que era a apólice que cobre danos por acidente, né? E desde 2007 já vinha essa obrigação. Em 2023, a presidência atual da República ele reforçou essa obrigação, né? O transportador rodoviário de cargas ele é obrigado a ter uma apólice que cobre danos à carga. Além disso, ele trouxe uma segunda exigência, que é a apólice de desaparecimento de carga, o RCDC, e adicionou a essas duas a apólice RCV. Então, hoje, toda empresa que tem no KNAI transporte de carga, ele é obrigado a ter as três apólices. Apólice de danos, que é o acidente, tombamento, desaparecimento da carga, que é o roubo, furto, e a apólice de responsabilidade civil veicular, que cobre danos materiais e corporais a terceiros. Então, isso também veio como obrigação para o setor, né? Isso foi assinado em 2023, homologado em julho de 2025 pela NTT. Estamos em período de homologação, que começou em março desse ano e se termina hoje, dia 30 do 6. Então, efetivamente, a partir de amanhã, a partir das 0 horas de amanhã, a NTT já começa a notificar, a multar e a suspender registro de pessoas jurídicas que possuem o registro no PJ e não possuem as três apólices de seguros obrigatórias, né? Entendi. E o CIOT hoje, a multa aí, como que é a multa? E também vamos falar acabou de falar da NTT, como que a multa se faltar alguma coisa? Fala um pouquinho. O CIOT ele já era um documento obrigatório para emissão pelo transportador, né? E agora, dia 24 de maio, passou a ser obrigatório a emissão do CIOT também para frota própria. Okay. Né? Então, hoje, a falta de emissão de um documento, de um CIOT, hoje leva uma multa de R$10.500 de multa. A emissão errada de um CIOT, a multa pode chegar até R$10.500. Né? Então, assim, por isso é imprescindível uma boa gestão de sistemas, né? Uma boa gestão de negócios aí
por a empresa, pela RM, né? Eu acho que esse papel é fundamental. Legal. E vai evitar que a empresa sofra sérios danos, várias multas ou suspensão, até de registro. Né? Hoje a empresa pode ter até suspensão do seu registro. Reincidência, suspensão de registro. Rapaz, tá vendo? É muito conhecimento aqui, viu, pessoal? Mas vamos lá mais aí, né? Continuando. Sobre também a transporte, né? O transportador, o operador logístico, é um trabalho que vocês atuam, além de estrutural também, né? Fala um pouquinho dessa questão mesmo, tanto do transportador ali, onde vocês entram, atuam, né? Dentro da pólice, e também do estrutural. Estrutural, você fala do seguro de empresarial? Isso aí. Ok, patrimonial. Patrimonial. Isso. Muito então, a gente também, como a gente trabalha com seguro de grandes riscos, né? A gente também atende o cliente na necessidade de cobrir o seu bem físico ali, né? A sua indústria e tal. Então, para isso, é necessário ter conhecimento, né? Sentar, fazer uma boa investigação do que realmente o cliente necessita. Em 2024 foi aprovada a lei do seguro, né? A nova lei do seguro, onde que responsabiliza ainda mais o corretor de seguros, mas torna ele ainda mais fundamental, o papel dele ainda muito mais fundamental nessa transação, onde ele representa de fato os interesses do segurado. Né? Pra você ter ideia, se houver dúvida de interpretação numa cláusula, essa cláusula tem que ser favorável ao segurado. Então essa lei determina isso. Prazos, por exemplo, para solução de sinistro, 30 dias para finalização de uma análise de um processo de sinistro, mais 30 dias para indenização. As seguradoras passaram a ser obrigadas a cumprir esses prazos. Então, o mercado tem movimentado, né, tanto para o lado do transporte, quanto do lado do profissional também. E aí nós estamos aí para poder atender aí no que for e trazer conhecimento pessoal no que for necessário. Né? Legal. Quando eu falei estrutural, né, seja um centro de distribuição, um depósito, né, ou um supermercadista que tenha estoque ou algum bem, como ele falou, pode falar o Fabião aqui que conhece muito, tá? E é importantíssimo isso que você falou, desculpa, Lucas, mas é importante tocar no ponto, porque por que tem que conhecer muito a fundo cada operação e cada empresa? Um supermercado, um posto de combustível, uma indústria de imóveis, porque você precisa classificar corretamente, para justamente não ter uma surpresa no momento de uma indenização. A gente tem várias coberturas que, quando a gente fala de um seguro de multirrisco, você elenca uma série de coberturas aí nas seguradoras que operam. Né? A gente tem coberturas de lucros cessantes, nós temos coberturas de perda de pagamento de aluguel, nós temos coberturas de danos elétricos, vendaval, furacão, incêndio. Opa, legal. E aí, se a gente for falar roubo de bens, né, de mercadorias, mas se a gente for falar, por exemplo, da cobertura básica, que é o incêndio, nós citamos agora há pouco que ela tem uma cláusula, por exemplo, nela, que se chama cláusula de rateio. Então, se um cliente segurar um bem, vamos citar um exemplo, né? Um supermercado que tenha lá entre bens, entre prédio e conteúdo, 5 milhões de reais de mercadoria, mas ele coloca lá limite máximo de cobertura para incêndio de 2,5 milhões para cobrir o bem, achando que é o suficiente, e não classificar corretamente isso. Às vezes por engano, às vezes ele acha que para reconstruir aquele galpão onde funciona o supermercado dele, realmente, e para ter os bens ali, o conteúdo, realmente seria 2,5 milhões. Mas se não for classificar corretamente, tiver um sinistro, perdeu 1 milhão de reais nesse incêndio parcial, a seguradora vai fazer o levantamento, e se ela chegar à conclusão de que ali, na verdade, prédio e conteúdos, se tinham um valor de 5 milhões de bens e não 2,5 milhões, ela vai considerar o segurado co-segurador, participante naquela indenização, uma vez que ele cobriu só 50% do que realmente ele tinha ali. Então ela vai indenizar 50% do prejuízo causado. Então, às vezes é uma surpresa que aparece porque não foi bem investigado, não foi bem feito o levantamento corretamente e às vezes não deu a cobertura como deveria. E o corretor, o papel fundamental do corretor é justamente atuar nisso aí, trazendo essas informações para o cliente para não deixar ele à deriva. E essa lei que foi aprovada em 2024, que iniciou agora em dezembro de 2025, veio justamente ainda para reforçar esse papel do corretor de seguros nisso aí.
Ô, Fábio, me fala um pouco aí, né, sobre, você falou sobre o sistema. Hoje, né, gerenciador de risco, temos sistema roteirizador. Hoje o software, em geral, tem muito aí, né, tanto para manutenção, para evitar que o caminhão tenha problema, né, Sim. numa colisão ou até mesmo um sinistro. Hoje é importantíssimo para o empresário, né, que tem os seus caminhões ou um transportador ter esse sistema, concorda? Importante, não, é fundamental isso hoje, né? Eu vim para São Paulo, olha, você viu, eu saí lá da minha cidade, peguei um avião 3 da manhã e vim aqui porque a seguradora estava promovendo justamente um workshop a respeito de soluções, né? Legal. E hoje o que a gente precisa é de soluções. Hoje hoje a gente vê muito isso, né? Empresa que passa de avô para filho, de filho para neto, tem que buscar solução e tem que trazer essa solução efetivamente, porque é isso que vai fazer a empresa despontar, né? Então é importantíssimo isso, né? Você vê que hoje nós vamos tratar sobre acidentes, né? Prevenção de acidentes. O que nós podemos fazer? E o engraçado que foi tratado lá, parabéns a Tokyo Marine, mas o que foi tratado lá é primeiro a vida do ser humano, né? Então a empresa tem que primeiramente ter essa responsabilidade, responsabilidade com a vida humana nas estradas, nas empresas, né? A gente fala de o seguro está relacionado a isso tudo, né? Sim. Você vê uma empresa que trabalha com combustível, nós estamos numa empresa que trabalha com derivados, né? Sim. Então ela tem que ter um seguro ambiental, ela tem que se preocupar com a segurança dos seus funcionários. Então a realidade é essa. E a empresa precisa abraçar isso, precisa caminhar nesse sentido, porque é isso que vai fazer a empresa ter um crescimento sustentável e permanecer, né? Legal. E classificação do produto também, né? Saber o tipo de produto que eu estou transportando, que eu armazeno, isso é fundamental. Não, é imprescindível, né? Na verdade, a lei entende que se você tem no KNAI aquela operação, aquele trabalho, aquela profissão, você tem que entender de tudo que engloba aquela sua operação, né? Então, assim, uma indústria, por exemplo, que produz produtos perigosos, ela tem que ter a noção de que ela precisa contratar uma transportadora que possua cobertura para aquele dano que ela possa vir a causar. Então ela tem e ela tem que acompanhar, inclusive, né? Então ela também se torna obrigação dela, ela também adquire a obrigação dela também cuidar disso na sua própria indústria, né? Ter um seguro ambiental, cuidar para que todo o possível, né? Todo o gerenciamento do risco efetivamente que ela tenha, né? Para que não ocorra nenhum tipo de dano, principalmente a pessoas, ao meio ambiente, à cidade, né? E a responsabilidade ambiental, ela tem que sempre ser importante em todo o processo. Legal. Pessoal, estamos fechando e nada mais justo que a gente bater um bate-bola. Estamos em época de Copa do Mundo aqui. Vamos conversar aqui, meu amigo, mas, Abel, fala para nós aí um bate-pronto. Hoje, seguro, de uma forma geral, ele é investimento ou ele é custo? Não, investimento. Hoje você tem ele como aliado, né? Aliado para você tocar a operação com segurança, poder avançar. Você vê, olha, nós temos hoje a obrigação da lei de proteção de dados, né? Hoje todos temos essa obrigação. Então, nós temos as seguradoras oferecendo, por exemplo, seguro cibernético, onde ele vai trazer, né, buscar o custo para trazer seu sistema de volta, ou te indenizar, ou indenizar quem for afetado, se houver algum vazamento, algum roubo de dados, né? Nós estamos falando de transporte, dano ambiental, né, para justamente cobrir. E o dano ambiental, na prática, é um caminhão que tomba ali, derrama um combustível, o órgão ambiental vem para cuidar de tudo aquilo, né? O transportador é responsável por arrancar aquela grama, fazer o replantio, né? Recuperar aquela área degradada, e ele tem que acompanhar aquilo, às vezes, por alguns meses. Isso tudo gera custos. Então, ele tem que ter uma cobertura ambiental para que ele não sofra com isso. Então, o seguro ele tem que ser muito bem montado, ele tem que ver a necessidade que o cliente realmente tem para não deixar ele à mercê, né, dos riscos que a operação dele tem, né? Gestão de risco, em uma palavra para você. Enfim. Gestão de risco, uma palavra, cara, é algo que tem que estar presente em tudo, né? De alguma forma, gestão de risco em tudo.
O crescimento sempre tem que ser sustentável, né? E não adianta você crescer de qualquer forma, né? Ele tem que ser sustentável e você tem que gerir o risco, né, naquele crescimento, para que você não consiga acompanhar essa administração daquele negócio, né? Então, de uma forma geral em tudo, né? Sempre crescendo. Não adianta você pegar um caminhão que já faz, uma empresa de transporte, que já faz aquele transporte daquele jeito que dá certo e não buscar uma evolução, um crescimento, um gerenciamento de risco mais próximo, né? Um trabalho de incentivo próximo com o motorista, com a família do motorista, com a esposa do motorista, que está em casa preocupada que aquele homem já está 30 dias na estrada, não é verdade? Opa, e verdade. aí tudo que você quer, que sua família, o que sua família quer? Você chega com saúde, bem em casa. E a transportadora, a empresa tem que estar preocupada com isso, né? E ela tem que investir nisso. Então ela tem que participar, trazer a família junto. Olha, eu estou preocupado com o meu funcionário, com o seu esposo. Então, né, acho que isso aí que a gente tem que trabalhar, com essa gestão mais humanizada, né, do risco que é um negócio que a gente faz, né? Todos os negócios têm risco, né? O nosso tem, e a gente tem que fazer esse trabalho assim mais de perto, né? E consultoria para você? Importantíssima. Então, não existe negócio hoje sem uma boa consultoria. Não tem como avançar, né? Até o papel, a gente estava falando aqui, até o papel do contador, que era apenas, né, o pessoal brincava, desculpa, não quero, não, mas o pessoal brincava, para mim o papel do contador sempre foi além disso. Para tirar taxas para pagar, não. O contador, ele tem que trazer solução. Então, não existe mais se você não tiver, né, alguém que traga a solução para o seu negócio. Pessoal, estamos fechando por aqui e eu queria que meu amigo deixasse uma mensagem para você. Vontade. Deus acima de tudo, negócios sempre com gestão de risco, com segurança, né? Tendo um bom profissional ao seu lado. Se precisando de um profissional do ramo de seguro, pode contar conosco. Só acionar que a gente vem. Não tem distância não, tá? Tamo aí. Maravilha. Fabião, obrigado. Tamo junto. Você é muito parceiro. Obrigado. E pessoal, foi uma honra fazer esse episódio. Obrigado mesmo, você que está aí do outro lado. Esse cara aqui é um cara que eu admiro muito, né? Gosto muito, é um cara que me ensinou muito, muito mesmo. A gente conhece mais de 10 anos. E tem uma competência que eu indico. A IMAP, Pode Corretora, é a melhor do mercado. Obrigado, pessoal, você que está aí. Assista lá, compartilha. Precisou da IMAP? Precisou de um seguro, seja transporte ou seja estrutural, como eu falei? Chama a IMAP. E precisou de uma consultoria? Chama a RMBS. Clica lá, vai no nosso Instagram, vai lá no sininho, compartilha, que aqui tem conhecimento. Grande abraço, até a próxima, pessoal. Até mais. Tamo junto.